Graça e paz, queridos irmãos. Eu quero louvar ao Senhor pela oportunidade que Ele me dá nesse dia de poder compartilhar uma palavra com você. Agradeço pelo convite ao pastor Welfane, nosso amigo de ministério. Eu sou o Hudson, pastor na Igreja Metodista em Anchieta. Sou casado com a Ana Luísa. Tenho 3 filhos, Davi, Isaac e Rebeca. Eu quero poder compartilhar uma palavra no coração de Deus com vocês, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, do verso 22 ao verso 24. Efésios capítulo 4, do verso 22 ao verso 24, que diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Em outra versão diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revertir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, que esta palavra, Deus, venha encontrar guarita em nossos corações. Que o Senhor possa nos dar espírito de sabedoria e revelação da tua palavra. Nos traga um entendimento, ó Deus, pleno, ó Deus, da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para nossas vidas. Que a tua palavra, Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, fazendo divisão dos pensamentos do homem aos pensamentos do Senhor. Que verdadeiramente, ó Deus, o Senhor possa nos exortar, nos consolar e nos orientar, ó Deus, a seguir a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco sobre homens libertos, como tema do nosso curso, e também o título que me foi passado é Libertos da Violência. O mundo no qual nós vivemos, queridos, ele de certa forma é um mundo machista. Nós muitas vezes não conseguimos distinguir o machismo da masculinidade e da virilidade. Machista significa ato de autossuficiência, que recusa a ideia da igualdade. Já a masculinidade significa características físicas e psicológicas que é dada ao homem. De igual maneira, virilidade significa condição do que é másculo, potente e varonil. Muitos, por não compreenderem o real papel dado ao homem vindo da parte de Deus, confundem machismo com masculinidade e virilidade. E sofrem angústias no corpo, na alma, no espírito, tão importantes que precisam ter a compreensão desses fatos, pois elas vão automaticamente gerar uma atitude de desgoverno do lar, do casamento, da criação dos filhos e dos próprios sentimentos. Ao criar o homem, Deus estabeleceu um padrão de governo e de encargo. No entanto, o pecado deturpou tudo que era atributo da humanidade para cumprir um propósito de Deus em desejos exacerbados da satisfação do ego. Exemplos: atos de comer. A comida antes era para sobrevivência, o homem lavrava a terra e comia para poder sobreviver. Pós-pecado, o homem vive para comer. Se tornou um prazer comer, não somente um ato de sobrevivência. O sexo era para reprodução e o prazer dentro dos padrões divinos. E depois do pecado, entrou a lascívia, a prostituição, o não atento à vida, não há respeito, e o sexo é simplesmente o prazer desenfreado da carne. Instinto de sobrevivência foi transformado pela obstrução da vida contra o outro que me ameaça. Tantos outros exemplos que o pecado demonstra que teve uma deformação daquilo que Deus tinha dado ao homem. Paradigmas como que foi criado na humanidade que demonstra que o homem, aos poucos perdeu o sentido de ser humano. Estigmas de que o homem não chora, que o homem não se preocupa, que está sempre no controle, que tem que ser durão, que violência é sinônimo de virilidade, são falhas de caráter
que foi influenciado pela hegemonia pecaminosa sobre a humanidade. O nascer de novo, a regeneração, o caminho da salvação são pontos cruciais para a metanoia, a humanidade, em suma, para o homem. Significado de violência é empregar a força física ou a intimidação moral contra alguém. Libertação é o ato e a ação de conceder liberdade, de ser livre. Ou seja, se nascer de novo, nós somos livres das correntes da violência, seja ela moral ou física. Mas uma pergunta eu faço para vocês. Se fomos libertos em Cristo da violência, por que muitos homens ainda sofrem e faz terceiros sofrerem com tais atos? John Wesley faz uma declaração importante com essa temática, na qual diz: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. A regeneração e a santificação é um caminho para se trilhar diariamente e ser totalmente livre do impacto do mundo na nossa alma, na razão do nosso ser. Tem implicações da violência, implicações físicas, que são decorrentes na história da humanidade. A narrativa de Gênesis 4, 23 e 24 fala sobre a vida de Lameque, um homem que cometeu assassinato, e a predição de um castigo sobre a sua vida, demonstrando que o ato em si é fator de responsabilidade vinculada à consequência. A violência causa uma falsa impressão, isso mesmo, uma falsa impressão, que estamos no domínio da situação. Mas a realidade é contrária. Provérbios, capítulo 16, verso 29, vai dizer: o homem violento recruta o teu próximo e leva por um caminho ruim. Ou seja, ainda que tenhamos uma aparente influência de estar no controle, esta não é intrínseca. Mesmo o livro de Provérbios nos aconselha, em Provérbios 3,31, que nós não devemos seguir o exemplo do homem violento. A violência física ela é uma reação do corpo ao descontrole emocional, funcionando como uma descarga de fúria não controlada. Infelizmente, o homem violento tem essa falsa impressão de masculinidade e denota que parece que está no controle, na força do teu braço. Mas a verdadeira ação é de uma pessoa insegura e com fragilidade emocional. Além do mais, o sentimento de culpa após ato de violência traz consequências irreparáveis nas emoções deste homem. Nós olhamos e vemos que Deus, Ele quer trazer algo novo em nossas vidas. Essas implicações da violência física traz para o agressor insegurança, emoções frágeis, falso governo e culpa. E essas mesmas implicações de violência física faz para a vítima o medo, traumas, inseguranças, lesões físicas e morais. Existem também implicações emocionais. A violência psicológica é entendida como uma conduta que causa dano emocional, diminuição da autoestima que visa degradar e controlar as ações da vida, através do comportamento, crenças, decisões, manipulação, humilhação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insulto, ridicularização. Isso tudo demonstra uma limitação do direito de ir e vir. Isso são violências emocionais. Quem sofre esse tipo de agressão desenvolve alguns quadros associados à depressão e ansiedade, que pode evoluir em doenças físicas e até psicossomáticas. A vítima, ela se torna também um agente agressor, porque antes disso ela tenta a autoagressão e quando ela não consegue, como suicídio, ela se escapa e ela começa a culpabilizar o agressor. No entanto, o agressor, ele também se torna uma vítima das suas próprias acusações, martírios, sofrimento de angústia. É necessário entender que normalmente todo agressor, um dia ele foi vítima de agressão. Queridos, João, na sua terceira epístola, no 1:2, diz que algo assim: desejo que te vá bem, e vá bem como a sua alma. O desejo do apóstolo era que todos sejam plenos, pois o mesmo tem a consciência que a salvação ela deve atuar em todos os âmbitos da vida. Essa é a estrutura do Evangelho. A salvação não é algo para ser vivido somente quando chegarmos ao fim da vida, mas é algo que nós devemos viver a partir de hoje e agora.
Existem também implicações espirituais. Apesar de acreditar na integralidade humana, sendo que os meus sentimentos e o meu corpo físico estando mal, também o meu espírito estará mal. Existem versículos bíblicos nas escrituras sagradas que declaram que atos e consequências espirituais estão relacionados à violência. Exemplos, Tiago capítulo 4, verso 17 diz: portanto, pense nisso, quem sabe o que deve ser feito, fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isaías 59, do verso 1 ao verso 3 diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para poder nos abençoar, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que as vossas mãos não estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Então entendemos que não é possível permanecer ileso espiritualmente dizendo que estamos em plena comunhão com atos de violência. A realidade, apóstolo Pedro chega até mesmo a declarar que até as nossas orações elas podem ser interrompidas em caso de falta de amor, sabedoria e cuidado com as esposas e com o lar, em 1 Pedro 3,7. Então a implicação espiritual que a violência gera é a insensibilidade com a voz do Espírito Santo. E automaticamente, uma frieza em relação ao sentimento com o próximo. A santificação, na visão wesleyana, parte do princípio do relacionamento com Deus e com o próximo. Não há possibilidade de desvincular atos de violência de uma vida espiritual. A realidade é que a religiosidade se torna uma túnica santa para permanecer frente à sociedade com a alma aliviada de suas dores e remorso com erros cometidos. Eu quero entender, queridos, com vocês que a vida emocional, a vida física, a vida espiritual, em uma integralidade, ela sofre com atos de violência. E nós entendemos que essas implicações físicas, emocionais e espirituais, elas são negativas ao caráter do homem e para com as pessoas que estão no meio do seu convívio. Tornam-se necessárias medidas preventivas e corretivas para o fim de cura e restauração. Quantos homens não conseguem deixar as suas esposas passear no shopping, passear com as amigas, por se sentirem inseguros, são enciumados em todo o tempo e cometem atos de violências emocionais, tirando o direito da esposa de ir e vir, prendendo-a em casa, não deixando com que ela se arrume, cuide da sua beleza. Então, essa insegurança demonstra mais, não do ato do outro, mas do ato de si. Não fala mais de terceiros, mas fala de si próprio, dos problemas que muitas vezes o homem enfrenta por não compreender de fato quem ele é em Deus. Nós precisamos ter em mente que o Senhor, Ele quer mudar as nossas vidas. Aspectos físicos e emocionais andam juntos. Então, uma medida corretiva e preventiva é a prática de exercício e de uma alimentação saudável, porque ela colabora, queridos, para uma melhoria e a descarga do estresse. Hobbies, tempo de solitude, ajudam a organizar ideias. Leitura bíblica e oração realinham as nossas vidas ao centro da vontade de Deus. Nós entendemos que buscar um psicólogo, um médico psiquiátrico, não pode ser descartado essas opções na vida daquele que tem atos de violência. Terapia ocupacional, familiar, são capazes de curar laços afetivos, curar as feridas da alma. Buscar entender o propósito, aprender o que de fato é governar a vida, estudar sobre o sacerdócio do lar, saber qual é o seu papel no teatro da sua vida, irão fazer de você um protagonista da sua história. E o Deus da paz é o diretor de nossas vidas. Que essas ações venham ser de fato o despir do velho homem e revestir de um novo estilo de vida. Queridos, nós precisamos nos atentar para essa realidade. Porque muitas das vezes nós não conseguimos governar as nossas próprias vidas. E nós somos
recebemos um encargo do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que Deus colocou o homem para governar sobre a terra. Esse governo é um cuidado, é a mordomia, é você trabalhar com aquilo que Deus te deu, com o cuidado, que um dia nós prestaremos contas de tudo aquilo que Ele nos deu e nos confiou. E nós precisamos lutar com todas as forças físicas, emocionais, espirituais. Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Satanás, em todo o tempo, ele quer roubar, matar e destruir, mas nós devemos ter em consciência que ele é um inimigo derrotado. Então, nós nos apropriando daquilo que Deus tem para nós, nós podemos tomar medidas corretivas, preventivas e lutar contra a violência. Violência contra si próprio, violência contra os filhos, violência contra a esposa, violência contra os parentes, amigos, contra amigos da igreja, contra ovelhas, irmãos, líderes, liderados. Nós não fomos chamados para ter autoritarismo. Nós fomos chamados para ter autoridade e governo. Mas isso tudo parte do princípio de você despir do velho homem, do pecado, para poder se revestir de um novo estilo de vida. Revestir daquilo que Cristo tem para nós. Que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus possa te ajudar. Que Deus possa te fortalecer. Possa te instruir nessa verdade. E que, em nome de Jesus, esse breve devocional, essa breve aula possa de fato trazer ferramentas para você trabalhar na sua vida aquilo que Deus tem para você, cumprir o propósito eterno do Senhor. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida e pedir a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a romper com esses limites, essas barreiras, em nome de Jesus, porque nós precisamos como homens entender o nosso papel como governantes das nossas vidas, do nosso lar, das igrejas, dos nossos líderes e liderados, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um, ó Pai, que nos assiste nesse momento, pedindo, ó Deus querido, Deus amado, que através dessa palavra nós venhamos, ó Pai, tomar medidas preventivas, corretivas, que de fato, ó Deus, nós venhamos, ó Pai, buscar, ó Deus, olhar para nós, que esses atos de violência, Deus, não venham mais fazer parte da nossa vida. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, na parte física, emocional e espiritual. Ó Deus, nos dê estratégias, Deus, hobbies, exercícios, alimentação, ó Deus, oração, leitura bíblica, médico, ó Deus, que seja o que for, mas que o Senhor, ó Pai, toque em nossas vidas e transforme nossos corações, Deus, para sermos homens que de fato vão cuidar e governar, a Deus, daquilo que Deus, o Senhor, colocou em nossas vidas como encargo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Que o Senhor possa te fortalecer, te abençoar e que o nome de Deus venha ser glorificado através de você, da sua casa e da sua família. Obrigado mais uma vez pela atenção e que em nome de Jesus você possa vivenciar esse tempo de graça e de favor para todo sempre. Amém.